Checkup no rádio. Checkup no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da 95 FM do Checkup no rádio. Satisfação imensa mais uma terça, a todos os nossos internautas. Satisfação mais uma terça-feira participar aqui do quadro. E o nosso tema de hoje é o uso seguro dos medicamentos na terceira idade, né? Usar o remédio que o vizinho está usando, é correto isso ou não? Boa pergunta, Marcos. Antes disso, eu queria parabenizar todos os professores que, como eu, dedicam a vida também a ensinar, a aprender. Nós aprendemos muito mais do que ensinamos. E essa missão a gente já carrega aí há uns 12 anos. Só na universidade, no curso de medicina aqui, a gente já completou 10 anos, né? Agora, em 2024, até fizemos uma celebração. Desejar a todos os meus mestres, parabenizar todos os meus mestres que nessa minha trajetória puderam transmitir conhecimento e que ainda transmitem conhecimentos, e dizer da satisfação que também poder compartilhar isso com os nossos alunos, até com os nossos ouvintes em geral. Bom, o medicamento do vizinho, né? A gente vai falar hoje sobre o uso seguro de medicamentos na terceira idade. Então, é bem verdade que os idosos, as pessoas quando envelhecem, elas alteram, eu sempre digo isso, não só o cabelo que fica branco, não só a pele que fica enrugada, mas ela envelhece também os órgãos, e alguns órgãos estão relacionados com os medicamentos, como por exemplo o estômago. O estômago é quem faz a absorção de vários medicamentos, o rim é quem excreta, o fígado é quem metaboliza esse medicamento, e assim por diante. As fezes também excretam. Então a gente tem que entender que esse organismo envelhecido com rim, fígado e estômago, ele tem alterações no uso das medicações, ou seja, ele absorve de uma maneira diferente, ele metaboliza de uma maneira diferente, ele excreta de uma maneira diferente, e consequentemente os idosos, não só pelo número de medicamentos que eles têm uma incidência maior de uso pelas doenças crônico-degenerativas, eles têm mais risco de reação adversa a medicamentos, mas também porque eles têm um organismo mais vulnerável, como eu falei, das alterações que o próprio envelhecimento traz. Então, é importante a gente frisar que o indivíduo idoso está mais suscetível a fazer reação adversa. O que é reação adversa? É sangrar o estômago, entrar em falência do rim, precisar de hemodiálise, fazer uma arritmia porque tomou um remédio novo, entrar em confusão mental, sofrer uma queda porque está tomando um remédio errado. Isso é reação adversa a medicamentos. Então a gente tem que estar atento a isso. Então, como dito, cada paciente, cada pessoa, cada indivíduo tem um DNA diferente. Principalmente indivíduos idosos. Eles são pessoas bem distintas, são heterogêneas. Embora tenham a mesma idade, eles são pessoas muito diferentes umas das outras. Diferentemente de uma criança, que se você pegar todas numa mesma idade, 10 anos, eles têm os órgãos no mesmo nível de desenvolvimento, eles respondem da mesma forma a alguma doença. Nós não. Se você pegar 10 idosos, todos os 10 são diferentes. Então o organismo do idoso ele é único. Na verdade, todo organismo ele é único. Então o que vai servir para um, muitas vezes não vai servir para o outro. E a questão do medicamento do vizinho entra aí. O medicamento do vizinho eu sempre faço assim, eu digo, como é o nome do vizinho? Ele diz, é fulano de tal. Como é o seu nome? Fulano de tal. Então já começa pelo nome, são duas pessoas diferentes. Entenda, ele tem essa e essa doença? Não. Ele passa por isso, por isso, por isso? Não. Então, o que funciona para um paciente, para o vizinho, para um parente que deu certo, pode não funcionar e, pelo contrário, pode trazer prejuízo a esse indivíduo idoso. Então, a automedicação, principalmente essas dos pitaqueiros, elas são muito perigosas, porque, como eu falei, o indivíduo ele tem um risco maior de reação adversa. Possa ser que aquele medicamento do vizinho, ele atrapalhe um que ele está tomando, por exemplo. Ele toma um medicamento que precisa ser em jejum e o vizinho orientou a tomar em jejum. Junta os dois, anula o efeito do medicamento que ele tem que estar tomando em jejum. Ele pode fazer com que algum medicamento que ele tome
dobre ou triplique o efeito, e aí ele passa a ser mais perigoso do que o que já é. Então, esse medicamento que o vizinho orientou tem esse risco de atrapalhar, anular o efeito dos que ele já toma, aumentar o risco de reação adversa porque faz interação medicamentosa, os remédios se misturam dentro do organismo, então tem que ter muito cuidado. Logicamente que opiniões são relatadas por vizinhos, às vezes ele tem alguma experiência com o medicamento, isso não deixa de ser válido. Mas com os meios de comunicação que a gente tem hoje, é muito fácil do paciente se comunicar com o seu médico, seja na unidade de saúde, seja pela internet. E hoje é muito fácil, a gente tem meios de comunicações muito acessíveis, a gente consegue ver isso. Então, não caiam nessa de usar o medicamento do vizinho. E quando a pessoa não está mais sentindo nada, né? Ela pode parar de tomar o medicamento? Outra pergunta, bem importante, tão importante como aderir ao tratamento, Marcos, aliás, tão importante quanto você não tomar remédios em excesso, e a gente todo dia vê 2, 3 pacientes, a gente tem a consulta geriátrica, ela tem uma parte dela revisar os medicamentos. Cada medicamento que o paciente está tomando, a gente faz uma pergunta: ele ainda precisa tomar esse medicamento? É necessário ainda? Por quanto tempo? Se está de acordo com o que ele está no momento. Então a gente faz a revisão de cada medicamento. A gente pede para os pacientes trazer numa sacola os medicamentos que ele está usando, não só os que a gente prescreveu, que o vizinho disse, a garrafada, a vitamina que o balconista da farmácia passou, tudo, para que a gente possa colocar e ver se ele está tomando da maneira correta. Isso não é duvidando, às vezes eles acham que a gente está duvidando se ele está tomando ou não, às vezes ele acha, não, é porque eu comprei o genérico, possa ser que o doutor reclama, não, a gente quer saber se está, e está tomando corretamente. Todo dia a gente pega que era para ser em jejum, ele está tomando 2, 3 no mesmo horário, achando que o jejum é só de alimento, um que é para ser depois do almoço, ele está tomando de noite, outro que é para ser de manhã, tarde, de noite, ele só está tomando 2 vezes ao dia. Então, tão importante quanto não tomar remédios a mais é aderir aos que ele já tomam. É aderir de maneira correta, é tomar corretamente no tempo que o médico passou. Essa história de, não, eu vou parar porque eu estou me sentindo bem. A maioria das doenças crônico-degenerativas, elas não dão sintomas. Hipertensão, quando vem dar um sintoma, é um infarto, é um AVC. Ninguém sente nada quem tem hipertensão. Diabetes do mesmo jeito, tem sintomas, mas nos idosos são muito sutis. Mas você tem que tomar o remédio para evitar que essa doença o quê? Complique. Para que você, não, eu vou parar, não estou sentindo nada, para o remédio da pressão, pá, tem um infarto. Ah, não estou sentindo nada, vou diminuir, eu vou tirar aqui um remédio da diabetes, complica, a diabetes sobe, interna, então complicam as doenças. Essa história de parar medicamento porque está se sentindo bem, lembre-se que a maioria das doenças crônico-degenerativas, elas não dão sintomas. Não, estou me sentindo bem, eu vou parar. É muito comum isso acontecer com medicamentos do sistema nervoso central, antidepressivos, por exemplo. Você tem aquela fase de melhora, ele não entende, às vezes, como é que é o processo, que ele tem que também fazer um armazenamento, passar por um tempo tomando, para evitar dessa doença cronificar, ou evitar recaída dessa doença, e simplesmente ele dá uma melhorada e para o medicamento. É tão grave, ou até pior, você não aderir ao tratamento, ou você se omitir de fazer o tratamento, do que você tomar um remédio a mais. Então tem que ter atenção, nem de mais, nem ficar tomando automedicação do vizinho, nem de menos. O que o médico prescreveu, pelo tempo que ele prescreveu, nos horários que ele prescreveu. Como eu disse, toda consulta a gente bota na mesa e diz, como é que o senhor está tomando isso? Começa porque eles não enxergam bem, troca de laboratório, boa parte não é alfabetizada, tem insuficiência familiar, não tem quem ajude a ele tomar esses medicamentos. Então, a gente também avalia essa questão do uso correto, da supervisão periódica dos medicamentos. Para você ter ideia, Marcos, nos Estados Unidos, tem um estudo lá que demonstrou que em torno de 30% das pessoas que internam têm relação com algum medicamento que foi incluído de maneira recente, ou que o paciente tomou e se atrapalhou. Então, por reação adversa a medicamento, de forma direta ou indiretamente, 1/3 dos pacientes que internam, em média, nos Estados Unidos, eles têm relação, idosos, né, no caso, eles têm relação com medicamentos. Então, nem de mais, nem de menos.
Tobelísio, e medicamentos naturais, né? A gente sabe que os idosos, eles às vezes utilizam de uma suposta sabedoria, né? Que o avô dele repassou, que o pai repassou, para usar medicamentos naturais. Isso é perigoso? Olha, eu não gosto de desrecomendar aquilo que eu não conheço. E alguns fitoterápicos, ou mesmo aquelas plantas, chás, sucos, essas coisas que a gente sabe que não faz mal, a gente não desrecomenda, porque se o paciente tem fé nisso, a gente aproveita aquilo para tentar colocar muitas vezes um medicamento, para tentar colocar muitas vezes um suplemento que ele antes não faria. A gente tenta aproveitar isso. Logicamente que tem algumas coisas que a gente tem que alertar. Primeiro, vou abandonar tudo e vou para o natural. Isso não existe. Todo medicamento ele vem da natureza. Então, os medicamentos eles são, teoricamente, produtos da natureza. Tem alguns medicamentos fitoterápicos clássicos que a gente utiliza, alguns medicamentos para síndrome climatérica na mulher da menopausa, alguns medicamentos para tontura. Tem medicamento sim, fitoterápico, natural. Mas esses medicamentos ele tem efeito adverso igual ao medicamento tido como alopático. Por exemplo, tem alguns medicamentos, a ginkgo biloba, muito utilizada para tontura, ela aumenta o risco de sangramento. O paciente já toma um AS porque teve um infarto, um AVC, ele começa a tomar uma ginkgo biloba com a ideia de que é natural, faz uma hemorragia, pode ser no crânio, no cérebro, e ele tem uma hemorragia, um AVC hemorrágico. Então, muito cuidado com essa questão de natural. Eu volto a frisar, até porque parece que nesse mundo binário que a gente vive, de sim ou não, se fizer uma coisa tem que abandonar todas as outras coisas. Não, a gente pode utilizar de maneira segura as orientações que essa pessoa, essa sabedoria que essa pessoa. Ontem mesmo um paciente me perguntou sobre se podia usar mastruz na pele, né? Eu disse, olha, eu desconheço esse uso. O que a gente conhece é camomila gelada na pele, numa pele que está ardendo, queimando, incomodando. A gente utiliza muitas vezes a camomila gelada para acalmar sintomas na pele, mas o mastruz eu não conheço. Porém, os mais velhos utilizavam muito o mastruz para saúde óssea, assim vamos dizer. Então, a gente às vezes tem uma experiência de alguma coisa e pode orientar, mas de dizer que assim, não, abandone tudo e vá para o natural, ou então, não pode, o natural tem que ser só isso aqui. A gente está ali para exatamente colocar nossa experiência, nosso conhecimento para beneficiar o paciente. Não vale a pena, não vale. Ter muito cuidado com essa história de internet, vai na internet, o óleo de não sei de que, tem que botar o magnésio não sei o que, tudo bem, mas você tem diabetes, você é hipertenso, tem osteoporose, você acha que só com o magnésio você vai resolver o seu problema? Só com o seu suco detox vai resolver o seu problema? Não, eu quero que você continue fazendo isso aí, mas não abandone o seu tratamento, porque você vai se colocar em risco de ter um AVC, de ter um infarto, e isso não é das melhores coisas que o ser humano deseja. Doutor Belísio, falar agora da importância de organizar os medicamentos, né? Por exemplo, separar por hora, né? De colocar no local acessível. É importante também na terceira idade? Olha, Marcos, organizar os medicamentos, eu tiro um tempo da consulta para poder explicar a receita, para poder organizar. Às vezes eu escrevo na caixa que ele traz o medicamento. A adesão, não adianta você saber dar o diagnóstico correto, fazer uma prescrição muito boa, orientada, se você não conversa de como é que ele vai tomar esse medicamento, de explicar para que é cada medicamento, de orientar para você, para fazer o paciente entender o que você prescreveu.
Muitas vezes a gente orienta um recurso de desenhar um sol, de dividir de manhã, de tarde, de noite. Mas, além disso, é importante que as famílias, principalmente aquele familiar de um paciente que não sabe ler, ou que não enxerga bem, ou que tem uma demência, um déficit cognitivo, que ele supervisione periodicamente. Tudo bem, não tem quem vá dar, mas pelo menos a cada 2 dias dê uma olhada, pergunte se tomou, cheque, porque às vezes eles se atrapalham. E tenham muito cuidado com medicamentos que eles não possam, por exemplo, o paciente que tem um déficit cognitivo, ele toma um medicamento, será que eu tomei esse remédio? De novo, aí vai lá e toma de novo. Aí não sabe. Então, separar por dia, individualizar cada tomada daquela, isso faz parte, a farmácia faz muito bem isso, em serviços onde tem um farmacêutico clínico, mas a gente, como médico, tem que orientar e tem que garantir da melhor forma possível que esse paciente tome o remédio da maneira correta, ou pare de tomar aquele que não era para estar tomando, ou não só medicamento em comprimido, mas tá fazendo a fisioterapia, tá fazendo a caminhada, tá tomando banho de sol, tá bebendo, tá ingerindo aquela quantidade de água que a gente orientou, retirou aquele batente, tratou a visão. Então, saber se ele está aderindo também à parte que não depende só do medicamento. Então, a gente tem que organizar os medicamentos da melhor forma possível. A família tem que supervisionar. Acho que o segredo é esse. Não, jogar lá e no final do mês comprar e soltar lá na caixinha de medicamentos. Não. É importante se organizar por horário, mas é importante também supervisionar. Se você não pode, divida a família para supervisionar. Hoje em dia tem recursos visuais, você pode filmar ali a hora da tomada ou não, e assim por diante. O ouvinte pergunta aqui, né? Antes de tomar paroxetina, né? Tenho que comer uma banana para não dar dor no estômago, é correto isso? A paroxetina, ela não precisa ser em jejum, não. Ela pode ser após a refeição, ela não necessariamente precisa ser em jejum. Então, não é um medicamento, paroxetina não é um medicamento muito utilizado como antidepressivo para o idoso, porque ele tem efeitos anticolinérgicos, ele pode dar, depender da dose, alterações na memória, ele pode fazer interação com outros medicamentos. Então, abaixo de 60 anos é um excelente medicamento, mas acima de 60 anos a gente pondera muito o uso desse medicamento, e a questão não precisa ser em jejum. E outra coisa, depende muito do laboratório. Tem laboratório que fabrica com uma tecnologia que esse indivíduo não vai sentir dor no estômago, ou esse paciente deve ter alguma doença no estômago que quando ele toma o comprimido, ele tem esse sintoma de desconforto. Então, não tomar em jejum, se for o caso, ingerir a banana, e aí não tem problema nenhum, e pesquisar se não tem alguma coisa no estômago. Outra pergunta aqui, o ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp, quais são as alternativas para tratamentos que têm muitos efeitos colaterais, com os medicamentos, por exemplo? Olha, boa pergunta. A gente, quando pega um idoso multimórbido, com várias doenças, tendo que tomar muitos medicamentos, a gente tenta minimizar ao máximo o risco de efeito adverso. Tem alguns medicamentos realmente que a gente não deixa o paciente isento. Por exemplo, o paciente está fazendo uma quimioterapia, ele está tomando um medicamento, ele sabe que o cabelo vai cair muitas vezes, que ele vai vomitar. Então, eu sempre comparo com uma cirurgia. Você tem um apendicite, se você não operar, você vai morrer, você vai ter infecção e vai morrer. Operar é bom? Não. Você tem que fazer, você sente dor, você tem que ter um repouso, você tem que passar por um procedimento anestésico, tudo isso é necessário. Então, tem alguns medicamentos que o efeito a gente tenta minimizar ao máximo, mas tem alguns que a gente não consegue tirar 100%. Quando a gente troca, dá um ajuste, às vezes são os outros medicamentos da receita que estão potencializando o efeito adverso desse. Então, a estratégia, Marcos, é individualizar. Não é uma regra de bolo. Olha, todo paciente que tem hipertensão, diabetes, osteoporose, ele tem que tomar esses remédios aqui. Não.
Tem paciente que a gente não consegue fazer, por isso que eu comparo a geriatria, o trabalho do geriatra, como de um alfaiate. A gente tem ajustes muito finos que só dá naquele paciente. Então, uma das estratégias é revisar periodicamente, identificar, e sempre ao médico, na unidade de saúde, ao seu médico de confiança. Idoso multimórbido não pode passar mais do que 6 meses sem visitar. Multimórbido, que eu digo que tem várias doenças, toma muitos medicamentos, não pode passar mais de 6 meses sem visitar seu médico. Então a estratégia é essa: revisão, tentativa de não fazer interação medicamentosa, até mesmo a alimentação, e saber que cada indivíduo é único, que a alfaiataria, o ajuste é muito fino. Não tem como eu dizer aqui, olha, como diminuir os efeitos adversos de um paciente que toma muitos remédios. Seria uma regra genérica. A forma como o médico passou, provavelmente já é a forma que mais minimiza os efeitos adversos. Então, tomar corretamente já é um bom caminho. E qualquer sintoma, vai conversando com o profissional. Abraçar aqui a nossa amiga Gilcilene, lá do Jardim Estridó, mandou para cá, doutor Belíssimo, os parabéns para você, como professor e como médico, até colocou para doutor Belíssimo, né? Rapaz, será que ele errou o nome? Não, acho que não. O pessoal às vezes confunde. Belíssimo, né? Belíssimo, doutor Belício com C. Mas o Belíssimo aqui foi talvez um elogio, né, doutor Belíssimo? Obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Agradecer as perguntas dos ouvintes, hoje foi muito bom, eu gosto quando tem muita pergunta. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h39. Olha, 7h40, confirmando 7h40, dando sequência aqui ao nosso Panorama 95, nesta manhã de